A paz de Jesus, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 19, que diz assim: A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois disso, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. Somente até aqui por enquanto, meus irmãos. Aqui nessa palavra de 1 Reis, capítulo 19, nós vemos como o embate espiritual que Elias teve ocasionou nele um desgaste físico, um cansaço de origem espiritual, né? Então a gente vê aqui que no capítulo 18, no capítulo anterior a esse aqui, em 1 Reis, no capítulo 18 de 1 Reis, Elias tinha acabado de ter um embate de origem espiritual, que foi manifesto no físico, com 850 profetas, sendo eles, 450 profetas de Baal e 800 profetas de Aserá. Elias ele estava em guerra decretada contra Jezabel, que ela estava sendo usada por um principado, E Jezabel ela estava sendo usada por esse principado para calar a voz de Deus na terra, para eliminar toda e qualquer possibilidade do povo ouvir a voz de Deus, para que não houvesse arrependimento e para que Israel não voltasse para Deus, Então, Jezabel, em meio a essa influência maligna, desse principado que estava dominando ali a época do império de Acabe, ela estava ali influenciada a calar a voz de Deus na terra, Nós podemos lembrar que no Antigo Testamento o profeta ele é visto como a voz de Deus na terra, Aquele que aponta o caminho para Deus, Igualmente, os sacerdotes também eram vistos como aqueles que apontavam o caminho do povo para Deus. Então, Jezabel, ela inspirada aqui por esse principado, ela tinha posto em prática esse plano de eliminar todos os profetas de Deus, todos os profetas que profetizavam em nome do Senhor dos Exércitos, E no capítulo 18 a gente vê aqui rapidamente, a partir do versículo 16, a gente vê, no capítulo 18 de 1 Reis, a partir do versículo 16, a gente vê o embate que Elias teve no Monte Carmelo com esses 850 profetas de Jezabel, que eram 400 profetas que profetizavam por Baal e 400 profetas que profetizavam por Aserá, por meio de adivinhação e feitiçaria, E dentro desse embate, a gente vê ali, que os profetas de Baal e de Aserá clamaram, gritaram, se cortaram e o Deus deles não apareceu, enquanto Elias orou para que Deus, o Deus de Israel, manifestasse o poder dele para provar que somente ele era Deus em Israel, A consequência disso foi que caiu fogo do céu quando Elias orou e esse fogo ele consumiu o altar ali, o holocausto, e esses profetas de Baal e de Aserá reconheceram que somente o Senhor é Deus em toda Israel, No versículo 38 de 1 Reis 18 está escrito assim: Então o fogo do Senhor caiu e completou
e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta, a água que Elias havia jogado sobre o altar. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Então Elias ordenou-lhes: "Prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar." Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Então a gente vê aqui, né, eu estou contextualizando aqui, irmãos, para que a gente venha entender que Elias passou por um embate espiritual de proporção gigantesca. Porque essa batalha espiritual, né, que se manifestou no físico, né, que Elias passou, foi uma batalha não somente contra 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Aserá. Mas Elias, ele estava tendo um embate espiritual e físico contra um principado que dominava todo o império, que era o principado que estava influenciando e usando Jezabel, que futuramente este mesmo principado recebeu o nome de Jezabel, né? Foi homenageado com o nome dessa mulher, né? Então Elias, ele estava ali numa batalha de proporção muito grande, numa batalha espiritual que consumiu as forças dele. Então no versículo 19, Elias se vê cansado e com medo. E de onde veio esse medo? Aqui vai dizer, né, no versículo 3 de 1 Reis 19, vai dizer assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E aqui, Elias, por que Elias teve medo? Elias tem medo de Jezabel? Elias tem medo de principado? Elias tem medo de demônios? Não. Se a gente parar para ler os capítulos anteriores, onde começa a falar de Elias, a gente vai ver que Elias, ele já tinha esse costume, né, de ter embates espirituais contra principados, contra demônios, contra forças espirituais malignas. Então Elias, ele não tinha medo de Jezabel, não tinha medo de principados, não tinha medo de Baal, nem de Aserá, nem de nenhuma força contrária e maligna. O que acontece aqui, meus irmãos? Acontece que esse embate espiritual que Elias teve foi de proporção tão grande que gerou um cansaço tão enorme nele, que eu vou chamar aqui de cansaço espiritual. O que é o cansaço espiritual? O cansaço espiritual é um cansaço que provém depois ou durante um embate espiritual, uma batalha espiritual ou durante ataques espirituais que se manifestam no nosso corpo físico. Então Elias, ele passou por esse embate espiritual de alta intensidade, né, de alta profundidade, o que manifestou no físico dele o cansaço extremo. E esse cansaço extremo manifestou em Elias o medo. Por quê? Porque, meus irmãos, quando a gente está muito cansado, quando o nosso físico, a nossa mente, o nosso natural está muito cansado, a gente não raciocina direito, a nossa coragem se esvai, a gente não pensa direito, a gente não lembra direito das promessas de Deus, do poder de Deus manifesto em nós. Então a nossa memória, ela fica voltada para o cansaço, o desgaste e o medo, que foi o que aconteceu aqui com Elias, né? E esse nível de cansaço que atingiu Elias era tão grande, mas tão grande, que Elias chegou a pedir a própria morte. No versículo 4 vai dizer aqui que ele chegou debaixo de um pé de zimbro, sentou debaixo dessa árvore e pediu para Deus tirar a vida dele. Por quê? Porque Elias estava exausto. Elias estava extremamente exaurido. Elias não tinha força para raciocinar, Elias não tinha forças para se encorajar, Elias não tinha forças para nada. Elias estava exausto. E essa exaustão fez com que esse cansaço espiritual que se manifestou no corpo físico de Elias, fez com que ele pedisse a morte, né? E a gente vai ver aqui nos versículos seguintes que, de fato, era um cansaço. Por quê? No versículo 5... Logo em seguida, que Elias pediu a morte, no versículo 4, no versículo 5 diz assim: depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. Ou seja, Elias, ele estava exausto, Elias estava esgotado. Logo depois de pedir a morte, ele deitou debaixo da árvore e dormiu. No versículo 7 vai dizer,
Continuando o versículo 5 vai dizer: de repente um anjo de Deus tocou ele e disse: levante-se e coma. E Elias olhou ao redor e viu pão assado e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Então Elias, ele estava esgotado. E Deus sabia disso. Deus sabia que Elias não queria morrer. Deus sabia que Elias estava pedindo a morte porque ele estava exausto, ele estava esgotado, ele estava exaurido depois dessa batalha espiritual de alto nível. Depois desse ataque espiritual que Elias sofreu. Porque no versículo 1 e 2, quando Jezabel manda o mensageiro para falar para Elias, de 1 Reis 19, que diz assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Quando Jezabel ela diz isso, ela está lançando um ataque espiritual contra Elias, né? E quando ela lançou esse ataque espiritual em Elias, foi um embate e um ataque espiritual. Elias tinha acabado de sair de uma batalha espiritual de alto nível e alta intensidade, que desgastou totalmente o corpo físico dele. Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele não suporta o poder espiritual. A nossa carne, ela não tem estrutura o suficiente para suportar o poder espiritual. Daqui a pouquinho eu vou ler isso no livro de Daniel. Daniel fala muito sobre isso, nas vezes que ele teve as visões, né? Que Deus deu as revelações e as visões para ele. Daniel, ele fala sobre isso, sobre como a nossa carne, o nosso corpo não tem estrutura, não aguenta, não suporta o poder espiritual, né? Então Elias, Deus sabia que Elias não queria de fato morrer. Elias só estava exausto, Elias só estava cansado, Elias só estava esgotado. Então o que Deus fez? E Elias estava tão cansado e tão esgotado que ele deitou debaixo da árvore e dormiu. Meus irmãos, para uma pessoa deitar debaixo de uma árvore e pegar no sono, ela precisa estar muito cansada. Muito cansada. Elias estava esgotado. E Deus, sabendo disso, o que Deus fez? Enviou um anjo com o quê? Com pão e água. Na palavra do Senhor, o pão e a água sempre vão representar o alimento, o sustento, a renovação corporal primária, né? O pão e a água. Jesus vai dizer, né? Eu sou o pão da vida e sou a água viva. No Evangelho de João, a gente vai ver muito isso, né? Falando que a água, ela traz vida, fazendo referência ao Espírito Santo. E o pão, né? Jesus falando que é o pão da vida ali, que a carne dele é o pão. Então, a gente vê aqui que Deus enviou o que para Elias nesse momento de exaustão espiritual? Enviou sustento. Esse sustento físico que Elias comeu, ele também representa o sustento espiritual. Porque o quê? É a água da vida, e o pão, que representa a carne de Cristo, que representa Jesus Cristo, né? Que é o nosso fortalecimento, o nosso renovo, o nosso sustento, né? Então, após comer e beber aqui, vai dizer que o anjo tocou Elias, né? Levante-se e coma. Elias acordou, comeu, bebeu e voltou a dormir. Então, Elias estava exausto. Ele descansou, ele dormiu, ele foi sustentado por Deus, comeu pão e a água, né? Que tem um significado espiritual muito forte na palavra de Deus, e voltou a descansar de novo. Após ele ter alimentado, se sustentado, ele voltou a repousar novamente. No versículo 7 vai dizer: e o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a tua viagem será muito longa. Então a gente vê aqui que quando o cansaço espiritual nos atinge, seja por ataques espirituais, sejam por palavras de maldições lançadas, como Jezabel lançou aqui um decreto de morte contra Elias. Né? Ela decretou amanhã, nessa hora, ela decretou o dia e o horário, né, que Elias morreria. Mas Elias não morreu. Por quê? Porque Deus sustentava, guardava e protegia ele, né? Então, quando esse cansaço espiritual nos atinge, seja por batalhas espirituais, sejam por ataques espirituais, sejam por palavras de maldições lançadas, nós precisamos nos alimentar espiritualmente com o pão e a água, né?
E muitas das vezes vai ser necessário, assim, descansar fisicamente também, tá? Eu vou dar um exemplo, vou compartilhar aqui com vocês uma coisa que acontece sempre comigo. E muito provavelmente muitos de vocês também passam por isso. Todas as vezes, eu vou ler isso aqui em Daniel e vai se confirmar na palavra de Deus, tá? Todas as vezes que Deus me usa em uma esfera espiritual sobre-humana, por exemplo, pessoas que trabalham tem ministério de libertação e Deus usa essas pessoas para desfazer obra de macumba, para desfazer feitiçaria, para desfazer obras espirituais, para quebrar correntes, para libertar, seja lá qual esfera for espiritual. Depois que Deus termina de usar a gente, o cansaço que se instala no nosso corpo é sobrenatural. É inacreditável. Parece literalmente que um caminhão passou por cima de você. O seu corpo dói, a sua vista dói, você não consegue ficar em pé. Parece que o seu corpo vai cair no chão de tanta pressão espiritual que manifesta no seu corpo físico. Por quê? Porque a nossa carne, ela não tem estrutura para suportar o espiritual. A nossa carne, ela é fraca no quesito suportar o espiritual e ela não consegue suportar o espiritual. Então, a força espiritual, o poder espiritual, ele gera um esmagamento na nossa carne, no nosso corpo físico, né? E é por isso que a gente sente dor de cabeça, fica tonto, fica exausto, fica sentindo que um caminhão passou por cima de você depois de ser usado por Deus, né? Ou se sente muito sugado. Existem pessoas também que manifestam o dom da cura, né? Que possuem o dom da cura, que depois de orar para Deus curar uma pessoa, elas sentem como se a enfermidade daquelas pessoas tivessem passado por elas. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom da cura, ora por uma pessoa que tem problema de coluna para Deus curar, a tua coluna começa a doer como se a enfermidade dela tivesse passado por você. Mas não necessariamente é isso. Significa que a pressão espiritual, a força espiritual, ela está esmagando o seu corpo físico. Então, a gente sente mesmo, a gente sente muito, né? E foi o que aconteceu aqui com Elias. Então, Deus fez o quê? Sustentou Elias. E é isso que nós precisamos fazer. Todas as vezes que esse cansaço espiritual horrível, né, que não deixa você fazer nada, que te impede de levantar, que te impede de se cuidar, que te impede de orar, de jejuar, que te impede de ir para a igreja, né, que te impede de buscar Deus, que te impede de orar, todas as vezes que esse cansaço espiritual te atingir, você precisa se alimentar do pão e da água, né? Em Daniel 8 aqui, capítulo 27, diz assim: Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois eu levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão, estava além da compreensão humana. Então Daniel, ele vai dizer aqui, né, no livro de Daniel, que depois que ele teve as visões espirituais, depois que o anjo Gabriel foi até ele entregar a interpretação daquela visão, ele ficou exausto e doente, de cama, durante vários dias. Daniel não especifica aqui no capítulo 8 quantos dias ele ficou doente, mas foram alguns dias. Por quê? Porque o nosso corpo físico não tem estrutura para suportar, né, a pressão, o poder espiritual. Então, isso acontece mesmo, tá? Então, esse cansaço que você está sentindo, pode ser que você esteja vindo de um cansaço terrível que te impede de viver, que te impede de fazer as coisas, e isso pode ser de origem espiritual, né? Eu vou ler aqui em Mateus 11, 28, Jesus diz assim, no Evangelho de Mateus 11, versículo 28, diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, né? Uma coisa aqui, meus irmãos, que eu gostaria de falar antes de dar continuidade, é que a inveja também, né, ela causa muito cansaço físico. Quando você está sendo alvo de ataques espirituais de inveja, há quem não acredite. E quem não acredite vai ficar sofrendo com ataque de inveja, porque isso é real, tá? O mundo espiritual, ele é real. E a inveja, ela não é um sentimento. A inveja, ela é um espírito maligno que produz nos corações das pessoas um sentimento. Então, quando você está sendo atacado ou atacada por esse espírito de inveja, ele vai causar um cansaço no teu corpo. Ele vai causar o quê? Cansaço
e irritação. Você vai se ver totalmente irritadiça, sem paciência, com pavio curto. Uma pessoa que sempre foi calma e tranquila vai se ver de pavio curto, irritadiça, sem paciência nenhuma e sempre cansada, sempre exausta. Tá? Então, caso você esteja passando por essas situações espirituais, é bom que ore a Deus e peça para Deus confirmar se você está sendo alvo de espírito de inveja, e quando Deus confirmar, repreender, orar e jejuar. Porque assim como o Senhor Jesus disse, existem espécies de demônios que só saem com jejum e oração, tá? E agora, dando continuidade aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus vai nos mostrar que ele dá alívio aos cansados, ele dá descanso aos cansados e sobrecarregados. E existe uma diferença entre estar cansado e sobrecarregado. Em 1 Reis, capítulo 19, Elias estava cansado. Elias não estava sobrecarregado, Elias estava cansado. O cansaço é algo que manifesta em nosso corpo, né? Depois de um grande esforço, né? Depois de um grande esforço, a gente fica o quê? Cansado. É quando nossas forças se esgotam. E aí gera em nós o cansaço. E o que mina as nossas forças também, que causa em nós cansaço? Ataques espirituais. Invejas, palavras de maldições, decretos de morte espiritual. Tudo isso mina a nossa força espiritual e gera em nós o cansaço espiritual que se manifesta no nosso corpo físico, né? Estar cansado é isso. Estar cansado é quando as suas forças elas se esgotam, elas chegam no limite, você não tem mais forças, então você se vê o quê? Cansado. E Jesus diz que ele dá descanso ao cansado, né? Mas ele também fala sobre o sobrecarregado. O sobrecarregado, né? Jesus está falando aqui na esfera física e na esfera emocional. Cansaço é na esfera física, no nosso corpo físico, e sobrecarregado é na nossa esfera emocional. Sobrecarregado é todo aquele que está levando uma sobrecarga, né? Que está levando um peso além do que deveria carregar, que causa nela, né, uma sobrecarga, como o próprio nome já diz. Vou dar um exemplo aqui bem ilusório, bem lúdico, para que a gente possa entender melhor isso, a questão da sobrecarga. Vamos imaginar uma tartaruga. A tartaruga, ela já anda devagar. Ela caminha devagar por própria natureza. E a tartaruga tem o casco dela, né? A tartaruga tem o casco dela. Quem já pegou uma tartaruga sabe que o casco é pesado, né? Então, a tartaruga, ela tem o casco dela, assim, e ela caminha no ritmo dela. Assim como cada um de nós caminhamos no nosso ritmo, né? E vamos imaginar se a gente pegasse outro casco de tartaruga e botasse em cima do casco da tartaruga que ela já tem. Quando a gente colocasse esse casco de tartaruga em cima do casco que ela já tem por natureza, a tartaruga ficaria sobrecarregada. Ou seja, ela estaria carregando um peso além do que é o peso dela. Porque a tartaruga ela já carrega o peso que é dela, por isso que ela anda devagar ali no ritmo dela, o casco dela é pesado e ela já carrega aquele casco que é dela. E a sobrecarga vem quando a gente pega um peso que não pertence e coloca em cima para carregar, né? Então, o que aconteceria com essa tartaruga caso a gente fizesse isso? Ela ficaria sobrecarregada e não conseguiria mais caminhar. É muito importante a gente prestar atenção nisso, tá, meus irmãos? Porque é um exemplo bobo, sim, mas que vai fazer toda a diferença para que você entenda isso aqui. Quando a gente começa a carregar um peso além do que é o nosso peso natural, nós nos sobrecarregamos. E todas as vezes que nós nos sobrecarregamos, nós não conseguimos mais caminhar, tá? E Jesus, ele sabe disso. Então, o que ele nos diz em Mateus 11, versículo 28? Venham a mim. Vinde a mim. Venham a mim quem? Quem deve ir a Jesus? Todos os que estão cansados físico, sobrecarregados emocionalmente. Então, a sobrecarga, ela vem quando a gente carrega pesos que não são nossas.
mágoas, ressentimentos, iras, né, amarguras, né, coisas que já aconteceram há muitos anos atrás e você continua remoendo, carregando e se nega a soltar aquilo, né? E se nega a perdoar, sendo que Deus já te mandou perdoar. Deus nos manda perdoar não porque o outro merece ou para deixar isso impune, não. Deus nos manda carregar para que a gente não viva sobrecarregado de dor, de mágoa, de culpa, de ira, de amargura. Por quê? Porque isso nos impede de caminhar. Quem vive sobrecarregado com peso que não te pertence não consegue caminhar. Não consegue alcançar a Cristo e muito menos a vontade de Deus, né? Então, Jesus ele fala aqui: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, se você está tão cansado a ponto de não conseguir mais orar, a ponto de não conseguir mais sair de casa, a ponto de não conseguir mais levantar da cama, faça o que Jesus disse. Vá até ele. E como eu vou até Jesus se eu não tenho forças nem para levantar da cama? Convida ele. Se você não tem forças para ir até Cristo, convida ele a ir até você. Porque Jesus sabe até onde dói a nossa dor, até onde nós conseguimos ir, até onde nós não conseguimos ir. Se você não tem mais força para ir caminhando até Cristo, peça para ele ir caminhando até você. Fale, né? Abre a tua boca e fala: Jesus, eu não tenho forças para ir até o Senhor, vem até mim, por favor, eu estou sobrecarregada, eu estou exausta, eu estou sem forças. Jesus, por favor, eu escutei dizer, Jesus, eu não sabia disso, mas eu escutei dizer que o Senhor renova as forças de quem está cansado, de quem está sobrecarregado, de quem não consegue levantar, de quem não consegue viver, de quem não consegue andar. Então, por favor, Jesus, vem até mim, renova minhas forças, me ajuda, me dá descanso, me dá alívio, troca o fardo comigo. Jesus vai dizer aqui: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então tudo aquilo que é pesado para você, Jesus toma sobre ele, né? Tudo aquilo que é doloroso para você, Jesus toma sobre ele. Tudo aquilo que é impossível de carregar sobre você, Jesus toma sobre ele. Então, por mais que você não tenha forças de ir até Cristo, peça para ele ir até você, tá? Então, abra o teu coração, fale com Jesus, peça esse alívio, peça esse descanso, mas peça com sinceridade, peça com verdade, tá? E peça com urgência, porque Jesus sabe a urgência de cada um de nós, tá bom? Então, meus irmãos, essa palavra que eu gostaria de trazer hoje, que Deus possa abençoar e renovar as tuas forças, que o Espírito Santo de Deus possa te dar ânimo e te levantar, que todo mal, toda inveja, todo cansaço e todo ataque espiritual seja cancelado sobre a tua vida no sangue de Jesus, tá? Que Deus te abençoe e te guarde. Não temas, não desanime, não não desista, pega na mão de Jesus e segue, tá? Deus é contigo, tá? Deus é conosco, Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento e Ele trará a salvação. Amém? Amém. Fiquem na paz.